Bom dia, bem-vindo, bem-vindo. Está começando mais um Café com Execução. Pega o seu café, vem aqui para a sexta temporada, onde a gente está falando sobre a anatomia da execução, episódio 33. O que não é medido não evolui. Sobre isso que a gente vai falar nesse programa, nesse começo desse Café com Execução, o lugar onde transforma conhecimento em resultado. Eu sou o Wanderlei Souza, engenheiro de vendas, estrategista comercial e autor aqui do livro Vendedor Vencedor, Execução Comercial na Prática. E ontem nós falamos sobre sem meta não tem como ter execução. Sem meta não tem execução. E sem execução, obviamente, você não tem resultado. Isso é algo que é praticamente sine qua non. Ele existe de maneira uma interligada à outra. É uma rodando, é uma ferramenta. Sem meta não tem execução, o que é medido não evolui. Então, para você que nos acompanha aqui, já está aqui, sabe que é hora de pegar o seu caderno, a sua caneta, porque você vai anotar para executar durante o dia. Ontem eu dei uma missão que era hoje você pegar uma meta e passar lá durante o dia e ver o que aconteceu no final da meta. Ver com detalhes no episódio de ontem, ok? No episódio de ontem eu explico como você vai fazer isso. Hoje, aqui, nós vamos falar sobre o que é medido não evolui. E por que eu falo que o que é medido não evolui se isso não tem como acontecer? Porque imagina só o crescimento de uma planta. Se você não observa, de uma criança, se você não observa, você não acompanha, você não sabe o quanto ela cresceu. Então, é necessário acompanhar para evoluir, certo? Para você notar que teve uma evolução. E como que você acompanha? Você acompanha através de medidas, através de indicadores. Então, sua empresa primeiro precisa ter uma meta, né? Então ela tem uma meta, legal. E agora que a sua empresa tem uma meta, essa meta ela tem que ser desmembrada entre as equipes. Então tem a meta do comercial, de vendas, tem a meta de faturamento, que vender não é faturar, são coisas diferentes. Tem a meta de produção, tem a meta de margem de lucratividade, tem a meta de pontualidade, que é o pessoal chegar no horário, não ter absenteísmo. Então, tem várias metas que foram distribuídas pelos departamentos para que você cumpra a sua meta global, ok? Várias metas distribuídas por vários departamentos para que você cumpra a meta global. Então, você vai colocar isso numa forma que você consiga monitorar tudo ao mesmo tempo. Existe sistemas, né? Como a gente tem um sistema para fazer isso, e existem a boa e velha, planilha de Excel. Então, aqui no nosso sistema só é o sistema de operação de execução assistida, onde você cria tudo lá dentro e ela vai tem responsável, tem data, tem horário, e ela vai cobrando a pessoa, a Vanderleia, que é a nossa inteligência artificial, ela vai apoiando, tirando dúvidas, e a pessoa ela é executar, ela tem que mostrar que a tarefa foi executada, tem que mostrar isso com uma evidência que foi executada, tá ok? Então, existem várias formas. Numa planilha, você vai colocar lá num caderno, você tem que ter algum lugar onde você coloque as suas metas e como que você está acompanhando essas metas. Ok? Então, tá lá, tá tudo na planilha. Só que existe um problema. Quando está na planilha, você precisa ir até a planilha. Quando está no sistema, você precisa ir até o sistema. E aí, se você precisa ir até, você não está vendo diretamente. Então, é diferente de um placar do jogo. Imagina que, para saber qual o placar, o técnico tivesse que levantar, ir lá na mesa do juiz para perguntar quanto que tá, se alguém tomou um amarelo ou não, ele não estivesse sabendo, não aparecesse isso no local nenhum. Seria muito mais difícil dele organizar o time. Se ele ia fazer o time mais avançado, se ele vai fazer um time mais recuado, se ele não sabe quanto está o placar. É muito difícil você gerenciar algo que você não tem os números. Exatamente isso que acontece num monte de empresa. Está gerenciando
o que não existe. Você gerencia números e por trás desse número tem pessoas responsáveis. Então, não tem gerenciamento de pessoas. Pessoas, elas estão lá para executar tarefas. Você gerencia se ela fez ou não a tarefa. A pessoa em si, você não tem como gerenciar, porque ela tem o livre-arbítrio. Ela pode fazer do jeito que ela acha que é certo, ela pode burlar o processo, ela pode pular etapas, ela pode fazer um monte de coisa que não está dentro do seu controle. O seu controle é monitorar isso. Você monitora através dessas planilhas de execução, de um painel de execução e principalmente que esse painel seja dividido entre ambos, os dois saibam. Por quê? Porque aí quando você for conversar com essa pessoa, ela já sabe que a meta dela está abaixo, ela já sabe que ela está dentro da meta, ela sabe que ela superou a meta, então ela tem o que como conversar com você. Não vai ser uma reunião que liga nada a lugar nenhum, né? Não é uma reunião que poderia ser um e-mail, não é isso. A reunião vai ser para acompanhar os resultados, entender o que aconteceu. A equipe que trabalha o mês inteiro e só vê o número no final, né, só lá no último dia, que mostra que ao final, que não bateu a meta, já é tarde para corrigir. Porque já é dia 30 e não tem mais o que fazer. Isso não é gestão. Gestão é você acompanhar. Gestão é gerir. A gestação de uma criança leva 9 meses. É uma gestão. É uma gestão, é acompanhado. O médico tem que passar no médico, ele vai lá, dá orientação, e se tiver que tomar alguma medicação, se não tiver, ele vai acompanhar como está a evolução da criança, o tamanho da criança, o peso da criança, quanto que a mãe engordou, como está lá as questões de exames de sangue e tal. É isso, ele está acompanhando. E a sua função como gestor é acompanhar. Como dono de empresa, você só tem duas funções. Ou você está fazendo a sua empresa crescer, vender mais, ou você está cortando custos. São as duas funções do dono da empresa: cortar custos ou aumentar a empresa. E quando ele está com o chapéu de gestor, ou quando ele tem um gestor, é descobrir o placar e durante, né, monitorar o placar para não descobrir o placar somente depois que o jogo acabou. Você tem que monitorar esse placar. E aí, como que você monitora? Qual é a frequência? Depende de quanto aquela atividade, aquela tarefa vai impactar no seu resultado final. Se a tarefa tem um alto impacto no seu resultado, você vai ter que acompanhar ela com maior frequência. Se ela tem um baixo impacto, a frequência não precisa ser tão grande assim. Você vai definir de acordo com o impacto que ela tem na meta que você está procurando. E quais são os erros muito comuns que os empresários cometem ao olhar os indicadores, a ver os indicadores, acompanhar os indicadores, a fazer a gestão? Normalmente eu encontro três erros. O primeiro é que só mede o resultado final. Então, a gente fez 30% do número de vendas. A gente está a 40% da produção do mês e hoje é dia 27, 28. A gente está com menos clientes do que deveria. É só o final, só o final. Então, medir só o final é um erro. Né? Medir só o faturamento é um erro. Ah, um único, né? Qual que é o segundo problema? Medir um único indicador. Não existe um único indicador. Existem alguns indicadores que fazem aquilo acontecer. Então, o primeiro é você medir só o resultado final. O segundo é medir um único, um único indicador. E por quê? Porque se você só tem um único indicador, praticamente você está medindo o resultado final. Isso não vai te dar margem para poder ter uma ação. Você vai ficar preso nesse ciclo. Então, por isso que é um erro. Né? Ele te prende, ele te impede de chegar no resultado. E talvez o pior erro, que é o terceiro erro, é ter um número e não tomar uma decisão.
a decisão não deve ser tomada em sentimentos, a decisão precisa ser tomada em dados e fatos analisados. Por isso que no MIPE a gente tem meta, indicador, processo, execução e análise. Olha só, 5 pilares. Dentro desses pilares tem várias metas, mas 5 pilares para você chegar no resultado final. Se você tem um resultado, tem lá um resultado, você viu um número, isso não é satisfatório, não vai levar você à meta, e você não toma uma ação, você acabou de aceitar aquele resultado. Quando você aceita o resultado, você manda uma mensagem para o seu time. Isso aqui é normal. E se é normal, eles não vão brigar por mais, por um crescimento, por uma melhora. Eles vão aceitar também. Se você aceitar, eles aceitam. E se não tem uma visão corporativa de tudo que está acontecendo na empresa, para o time, eles se sentem fora disso. Essa responsabilidade não é minha. E aí, quando eles não têm responsabilidade, eles não fazem, tá? Eles não fazem. E aqui entra um fundamento da execução. A gente, quando faz o decide, a gente passa por esse fundamento da execução. Meta diz onde você quer chegar. A meta diz onde que eu quero chegar. O indicador mostra se você está no caminho certo e a qual velocidade você está. Pensa que você está no carro e você quer ir para Campinas, de São Paulo para Campinas. Então você tem aonde você está, para onde você vai. Você pode ir por vários caminhos e de vários meios de transporte para chegar até Campinas. Você pode ir de bicicleta, você pode ir de carro, você pode ir de avião, você pode ir de várias formas. Então você tem que escolher qual o melhor método e qual é a melhor ferramenta que você vai utilizar para chegar até lá e acompanhar isso. Então, se você for de carro, por exemplo, você vai ver a velocidade que você está, você vai ver o quanto de combustível tem, temperatura, óleo, você vai ver pistas, né? Você vai acompanhar ali pelo aplicativo o quanto você está de distância do local que você está para chegar, o tempo que vai levar. Então, você está acompanhando os indicadores. Esses indicadores, então, você precisa chegar lá, são 10h30 da manhã, você sabe que é 1 hora de percurso. Você saiu daqui 7h47 e está indo ouvindo a gente. Legal, bacana. Nesse período aqui, você sabe, 8h47 eu estou lá, então vai dar tempo, 9 horas eu vou estar lá, vai dar tempo de eu chegar tranquilo, não vou chegar lá esbaforido no cliente para conversar com ele. Então, isso é gestão. Aconteceu um acidente, vai dar tempo de você desviar desse acidente, porque você saiu com antecipação, você fez um planejamento, que é assunto para um outro momento. Mas aqui a gente está falando do indicador. O indicador mostra se você está chegando. Então você não espera o dia 30 para descobrir que não bateu a meta de vendas, né? Você tinha a meta de 20, aí no dia 30 se descobre que vendeu 12. Isso não resolve. Você tem que acompanhar durante o mês, você tem que acompanhar durante a semana, dependendo do volume, você tem que acompanhar até diariamente o resultado. Então, e o que você acompanha? Você acompanha várias etapas que levam ao resultado. Então, quantos clientes foram atendidos? Desses clientes que foram atendidos, quantos geraram oportunidades? Dessas oportunidades, quantas propostas foram feitas? Dessas propostas, quantas foram enviadas no prazo? Porque atraso no envio da proposta atrasa também a negociação. Qual é a taxa de conversão das propostas enviadas? Quantas você realmente fechou, virou negócio? Qual é o ticket médio? De tudo que você vendeu, você soma tudo que vendeu pela quantidade de cliente que comprou e sabe qual é o seu ticket médio. Então, olha só, não sei se você percebeu, mas só aqui em vendas a gente está falando de várias etapas que são executadas da maneira certa, elas, com consequência dessa execução, trazem o resultado. Se a execução não acontece, não acontece o resultado. Por isso que a execução precisa ser acompanhada, e acompanhada enquanto ainda existe tempo para poder interferir na execução. Porque se você vai interferir só no final,
já era. Então você vê um médico quando vai fazer uma cirurgia, ele acompanha lá, olha, os batimentos do paciente, como que está o sangue, como que está a pressão, como ele tem ali o painel, o controle dele, ele sabe o que está acontecendo, para saber o que ele precisa fazer, se está tendo uma hemorragia ou não. Então ele sabe, ele controla, ele tem o comando, ele tem a visão, e isso vem dos números, dos indicadores. Legal? O que eu recomendo para você aqui como uma sugestão simples para você fazer? Para cada meta importante que você tem na sua empresa, defina poucos indicadores que realmente mostram se você está avançando ou não. Não define um monte, define poucos indicadores, 3, 4 indicadores. Por quê? Com esses 3, 4, você vai estabelecer uma frequência de acompanhamento. Se vai ser diária, semanal, mensal, depende do impacto desse indicador, como eu já falei para você. Não espere o problema aparecer lá no fechamento, lá no último momento. Gestão não é explicar o que aconteceu. Gestão é usar o presente, estudar o passado e usar o presente para melhorar o futuro. Estudar o passado para melhorar o presente, né? Atuar aqui no presente para melhorar o resultado no futuro. Você atua no presente. Você mede o que passou e você quer melhorar para onde que você está indo. Né? E você só sabe isso se você tiver números. Para você que é nosso aluno aqui, sabe que agora chegou a hora do sino, a hora do desafio do executor, onde eu aqui vou passar um desafio para você cumprir ainda hoje, ainda hoje. Então pega aí seu café, pega seu papel, sua caneta. Então vamos lá, papel, caneta, tá aqui meu papel, minha caneta, minha prancheta, né? Eu gosto muito de prancheta, eu gosto de anotar em papel, fica mais fácil e visível para mim aqui. No celular não fica tão fácil e visível, por isso que eu anoto em papel. Então, você vai pegar aqui esse papel e no desafio do executor de hoje, você vai pegar uma meta importante da sua empresa, uma meta importante da sua empresa, e você vai responder 3 perguntas. Então, qual é o número que eu quero atingir? Meta precisa de um número, tá? Vê no episódio de ontem. Então, qual é o número que eu quero atingir? Qual indicador mostra que eu estou avançando, que eu estou me direcionando para aquele número? E a outra pergunta que você vai fazer é: com qual frequência eu preciso acompanhar esse número? Você vai definir isso. Você define qual é o número, qual é a meta, né? Qual é o número? O número faz parte da meta, né? Então, qual é o número? Qual é o indicador que me diz se eu estou avançando ou não? E qual é a frequência que eu preciso acompanhar? Você vai colocar isso no papel e vai acompanhar. Se você não consegue responder essas 3 perguntas, provavelmente você não está gerenciando a meta, você está tocando a empresa. E tocar na empresa não é, fazer a sua empresa dar resultado, é torcer para que ela tenha resultado. Torcida não ganha jogo, você sabe muito bem disso. Tá ok, então, esse é o desafio de hoje. Se você fez, você vem aqui logo depois e toca o sino, coloca o sino aqui ou manda lá no Instagram. E você também pode fazer o Decide na sua empresa, que é o Decide. O Decide é um diagnóstico onde a gente vai ver o momento que você está, né, e o abismo da execução, o quanto que você tem de uma empresa que está performando bem. Então a gente já passou de 1.000 Decides, então a gente tem aqui vários pontos que a gente já viu. Teve na quinta temporada passada, eu falei do que o Decide revelou, então vários fatores que mostram por que as empresas não estão chegando no resultado. Então, você pode fazer, é só clicar no link abaixo e fazer a sua inscrição. Você fazendo a inscrição, você começa com o C do compromisso. A gente vai ver compromisso, meta, indicadores, processo, execução e análise. Isso vai dar uma pontuação, um score, um placar da sua empresa e você vai sair com um plano de ação para resolver esse problema da sua empresa que está travando a sua empresa de crescer. E normalmente, que a gente já viu desses tecidos,
o empresário vê é o sintoma e não o problema, ok? Então, está convidado para fazer o Decide e eu tenho que falar para você que essa semana, a semana que a gente está falando da anatomia da execução, amanhã a gente vai falar sobre o que liberta as pessoas para terem uma execução realmente que vence talento, né? Ter executores na sua empresa. Você vai descobrir qual que é a chave que liberta as pessoas para elas poderem executarem com eficiência. Então, eu te vejo amanhã e amanhã aqui no Café com Execução e boa execução hoje. Execute, faça as 3 perguntas, coloque no papel e acompanhe. Então, você já tem o desafio de ontem, o desafio de hoje e amanhã você vai ter um outro. Porque aqui é um local onde a gente não está procurando pessoas que venham apenas estudar, a gente está procurando pessoas que venham executar, colocar em prática aquilo que a gente fala aqui. Até amanhã, mais um Café com Execução.